E a ONU News conversa hoje com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República do Brasil, Márcio Macedo. Ele que está aqui na ONU liderando a delegação brasileira no Fórum Político de Alto Nível de 2024. Ministro, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio e obrigado por conversar conosco. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos que fazem a ONU News. É uma satisfação imensa estar aqui na ONU, coordenando a delegação brasileira e poder estar com você aqui no ONU News. Estou à sua disposição. Muito bem-vindo, ministro. Uma das suas principais missões aqui na ONU foi apresentar a revisão nacional voluntária do Brasil a respeito das 169 metas que o país tem para cumprir os objetivos do desenvolvimento sustentável propostos pela ONU. Essa semana também a sociedade civil brasileira, o grupo de trabalho da sociedade civil, divulgou um relatório, o relatório Luz, que inclusive o senhor citou em algumas apresentações, e esse relatório ele traz alguns dados, né, que apenas 7% dessas metas foram cumpridas, que 35,4% delas estão com progresso insuficiente. Ministro, faltam 6 anos para 2030. Como é que o Brasil pretende mudar esses números em tão pouco tempo? Primeiro, Felipe, é importante a gente dizer que nós, o mundo inteiro, estamos muito atrasados na meta de 2030 em relação aos ODS. E o Brasil, infelizmente, ficou 6 anos fora de todo esse debate. A Comissão Nacional de ODS foi cancelada, o relatório deixou de ser apresentado e esse debate foi completamente desmontado no governo federal nesses últimos 6 anos. E os dados são muito eloquentes, tanto os dados do relatório Luz, que aliás eu queria parabenizar a sociedade civil organizada brasileira que resistiu e manteve o relatório feito a partir do olhar da sociedade civil, quanto os dados feitos pela equipe técnica do governo, pelo IPEA, pelo IBGE, pela Fiocruz, a Itaipu, que fazem parte desse assessoramento técnico na construção do relatório, mostra que os números são muito ruins, né? Nos nossos números, 14% só das 169, aliás, 14 metas só das 169 foi cumprida, né? Você tem 71 das 69 que não tem nem dados para medição. Uma completa irresponsabilidade que foi feita com essa agenda no Brasil. Então, nós estamos no momento de virada disso. Eu tive aqui exatamente nessa mesma época, nesse mesmo fórum, há um ano atrás. E por determinação do presidente Lula, eu informei à ONU e ao mundo que o Brasil ia voltar a fazer o seu relatório voluntário do desenvolvimento sustentável, das ODS. E aqui hoje estamos, depois de um ano, cumprindo o compromisso que o presidente Lula assumiu com o Brasil e com o mundo, apresentando o relatório, numa virada significativa de orientação política no nosso país. E eu trouxe aqui também, Felipe, no nosso sumário executivo que foi distribuído hoje, está no relatório também que você já deve ter recebido o QR Code para acessar, nós fizemos um confronto das políticas públicas que o presidente Lula colocou de pé durante esse 1 ano e 6 meses, né, as políticas de proteção à pessoa humana, as políticas de proteção ao cidadão, as políticas de desenvolvimento, de reestruturação industrial do país, de educação, de saúde, de infraestrutura com o novo PAC e os programas de proteção à pessoa humana, sobretudo que atendem os ODS 1 e 2, que é o combate à fome e às desigualdades. E nós fizemos um encontro do que são os 17 objetivos do ODS, mais o 18º que o Brasil faz voluntariamente, que é a igualdade étnico-racial, e as políticas públicas que o presidente Lula está fazendo. Então isso é muito interessante, porque você vai perceber que todos os 17 ODS estão presentes hoje na política pública do Brasil. E coisas que nos deixam muito felizes é de poder dizer ao mundo o seguinte: quando nós chegamos no governo do Brasil, agora em janeiro de 2022, sob a liderança do presidente Lula, nós encontramos, infelizmente, 33 milhões de brasileiros passando fome e mais 1/3 com algum tipo de insegurança alimentar. Então, neste 1 ano e meio, o presidente Lula já retirou 24,5 milhões de brasileiros que estavam fossilizados na fome e na miséria. Ainda tem 8 milhões passando fome. Então, todo o esforço do governo brasileiro, por determinação do presidente Lula, é que aonde tiver um brasileiro passando fome, nós temos que ir atrás, fazer a busca ativa para que a gente possa
retirar o Brasil novamente do mapa da fome. Nós retiramos no governo do presidente Lula, nos 2 governos. Infelizmente, nos últimos 4 anos, o Brasil voltou ao mapa da fome. Então, a nossa determinação agora, a orientação do presidente Lula, é que o governo inteiro trabalhando com muita unidade nisso para a gente retirar o Brasil novamente do mapa da fome, e isso atende os ODS 1 e 2 de forma muito intensa. Então, é isso que nós estamos fazendo. Então, aqui foi muito importante a volta do Brasil. O Brasil voltou. O Brasil tem consciência que nós não podemos deixar ninguém para trás. Nós queremos fazer é o lema dos ODS, né? Que é o lema dos ODS. Inclusive, ministro, além dessa aceleração a nível nacional que o Brasil está se comprometendo a fazer, é muito importante também a aceleração do alcance dos ODS a nível internacional. E o Brasil ele faz parte também de um grupo muito seleto que o secretário-geral da ONU convocou, né, de líderes para acelerar o cumprimento desses ODS. Mas como o próprio secretário-geral da ONU tem colocado várias vezes, essa aceleração muitas vezes ela depende de uma reforma da arquitetura financeira internacional e da governança global. Né? Então, como o Brasil, como membro desse grupo que está discutindo essas ideias, que posições o Brasil tem levado sobre esse tipo de reforma? Então, Felipe, primeiro dizer que nós estamos acelerando o nosso dever de casa, em função da ausência que o Brasil teve nesses 6 anos. Então, esse foi o esforço gigantesco que foi feito conjuntamente, né? Governo e sociedade civil. Nós recriamos a Comissão Nacional do ODS paritária, né? O número de membros da sociedade civil é o mesmo dos governos. Nós temos agora um desafio grande que é fazer com que esses ODS passem a ser uma realidade nos outros entes federados, nos estados, nos municípios, e que as políticas cheguem na sua plenitude no conjunto da população. Nós estamos defendendo nesse grupo que você colocou também esse processo de aceleração e uma reformulação no sistema financeiro internacional que possa os países desenvolvidos, os países ricos, poder ajudar os países em desenvolvimento, os países mais pobres, a poder também entrar nessa agenda dos ODS, né? Que os bancos de fomento e de financiamento mundial possam ajudar esses países em desenvolvimento a poder cumprir essa agenda para que a gente possa crescer conjuntamente. Esse é um tipo de ação que é civilizatória. Como ela é civilizatória, ela tem que ser construída coletivamente, ela tem que ser feita ao mesmo tempo em todo o planeta. Então, nós estamos aproveitando o ambiente do G20, onde o Brasil está presidindo esse ano, e abro um parênteses para dizer que além das trilhas econômica e geopolítica tradicional do G20, o presidente Lula criou uma terceira trilha na prática, que é o G20 social, para que a sociedade civil organizada das 20 economias mais potentes do mundo possa dar a sua contribuição para as políticas que serão discutidas no G20, que atingem as sociedades e que a sociedade não participa da sua decisão. Então, de forma inédita, vai participar dessa vez numa cúpula social lá no Rio de Janeiro, antecedendo a cúpula dos chefes de Estado. Né? Então, nós estamos discutindo nesse ambiente do G20 algumas coisas que incidem diretamente no ODS. Por exemplo, nós vamos propor a taxação das grandes fortunas, dos super ricos. Uma taxação de 2%, porque, olha, 3 mil pessoas, Felipe, controlam 15 trilhões de dólares no mundo. Então, esse dinheiro detém uma parte significativa da riqueza mundial. Esse dinheiro, se você taxar 2% apenas, os estudos estão dizendo que você pode resolver o problema de 340 milhões de pessoas famintas no mundo, ao redor do mundo. Então é importante esse tipo de... O financiamento é fundamental para que os ODS possam acontecer na sua plenitude. O Brasil está muito imbuído disso, fizemos parte dessa reunião dos países, colocamos o que nós estamos fazendo e colocamos as propostas que nós queremos que o mundo possa fazer para que a gente possa ter plenitude na implementação mundial dos ODS. Ok. E, ministro, falando em participação da sociedade civil, que o senhor mencionou agora, o senhor acabou de liderar um grande processo bem amplo de consultas para a construção do plano plurianual do Brasil para os próximos 4 anos, né, que envolveu uma série de consultas, e o tema mais votado pela população nesse processo foi justamente o enfrentamento
da emergência climática. E, ao mesmo tempo, também tem uma grande expectativa internacional sobre o Brasil, até porque o Brasil está ocupando a presidência do G20, em breve vai ter a presidência do BRICS, o Brasil vai ser o país anfitrião da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP30. Então, e o instrumento que o país tem para responder a essa demanda popular e a essa expectativa internacional são os compromissos climáticos, né, o que a gente chama de contribuições nacionalmente determinadas, que, na verdade, todos os países têm que apresentar isso até o ano que vem. Né, os países se comprometeram com a agenda do clima no Acordo de Paris em 2015. Então, como é que o Brasil está pensando essa nova abordagem para a crise climática e o que o novo plano vai ser diferente do anterior? Felipe, o PPA participativo foi uma experiência extraordinária, né? Única na escala que ela foi feita e é uma experiência bem sucedida no Brasil, que alguns países já estão solicitando que a gente possa apresentar lá. Então, nós submetemos o planejamento do país à consulta do povo, à participação popular. Nós fizemos plenárias em todo o território nacional, nos 27 estados da federação, as plenárias oficiais, mais as autogestionadas, feitas pela sociedade civil, feitas pelos parlamentares, pelos governos, pelos municípios. E nós tivemos uma ampliação disso de forma digital, na plataforma Brasil Participativo. Nós pegamos a experiência do Decidim na Espanha e construímos uma plataforma jabuticaba, bem brasileira, onde muito séria, onde cada pessoa que entrava era um CPF, e de forma que nós tivemos a participação de 4 milhões de pessoas no processo do planejamento participativo. Isso foi uma coisa muito rica, porque o país e o povo brasileiro colocou as suas impressões digitais no planejamento do país, que tem incidência direta no orçamento da União. E isso foi aprovado no Congresso Nacional também, por unanimidade, pelo conjunto de deputados e senadores. Foi um momento muito rico. O que é que nós estamos fazendo agora? Nós criamos um monitoramento disso. O Ministério do Planejamento e Orçamento, ele pegou também e colocou esse planejamento dentro das ODS, o que é que tem relação com as ODS para poder monitorar. Nós criamos uma portaria para poder fazer o monitoramento técnico, isso junto com o IPEA, junto com o IBGE, para que a gente possa ir medindo a implementação dessas políticas públicas. Em relação ao plano clima que você colocou, em relação ao enfrentamento às mudanças climáticas, o presidente Lula tem colocado isso como prioridade e veio também das plenárias de participação social, né? E as ações do governo têm, a curva de queda do desmatamento tem sido muito significativa, né? Não só deixou de crescer o monitoramento no Brasil, como está decaindo em percentuais muito grandes. Isso fruto dessa nova política de fortalecimento tanto dos órgãos do controle ambientais, tanto do combate aos delinquentes e aos bandidos ambientais, quanto de ações de educação ambiental, de política pública para atingir também as populações que vivem nas florestas ou no redor da floresta amazônica. Então, essas são ações concretas que estão sendo feitas. E agora nós vamos fazer o Plano Clima do Brasil. E esse plano nós vamos usar a mesma metodologia do PPA. Nós vamos fazer o Plano Clima Participativo. Então vamos fazer as plenárias nos 6 biomas brasileiros, mas na capital do Brasil, em Brasília. Eu e a ministra Marina vamos rodar o Brasil fazendo esse debate com a mesma metodologia, com a mesma pegada que foi o PPA participativo e com a mesma plataforma do Brasil Participativo para possibilitar que as pessoas participem. Neste momento está no ar a plataforma do Brasil Participativo, já tem, as pessoas já estão participando, tem mais de 60 mil pessoas já que estão participando, que estão votando nas propostas, que estão propondo coisas novas para compor o Plano Clima. Então eu espero que até agosto, nós estamos em julho, agosto, até setembro a gente esteja com o plano completamente pronto a partir da participação da sociedade. Aí é uma participação técnica, gerencial do governo, com contribuições do mundo acadêmico, dos intelectuais, das organizações que debatem o tema e também com a participação direta da população, colocando as suas propostas para que a gente tenha um plano clima que esteja
de acordo com a realidade que nós estamos vivendo na prática, com os desafios que as pessoas enxergam, com as dores, com os sentimentos, com as vontades, com os desejos e com as necessidades do povo brasileiro, dentro dessa visão que o Brasil pode ser um ator muito importante no combate às mudanças climáticas no mundo inteiro. Perfeito, ministro. Infelizmente acabou o nosso tempo, não dá mais para trazer outras perguntas que a gente teria, mas muito interessante ouvir a experiência do Brasil na construção dos ODS e também nessa pauta climática com esse processo de participação para avançar num planejamento ambicioso em resposta à crise climática. Obrigado, ministro. Se quiser deixar alguma mensagem final para a gente concluir. Eu que agradeço, Felipe, pela oportunidade que você me dá de conversar com o mundo sobre temas tão importantes como a implementação da Agenda do Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS, quanto o combate às mudanças climáticas, as políticas de combate à fome e à desigualdade, que são políticas civilizatórias que numa quadra tão difícil, às vezes, de aumento da violência, do ódio, da extrema-direita no mundo, você ter políticas civilizatórias é fundamental. E a ONU tem um papel muito importante nesse processo de mediar os conflitos e de criar esse ambiente que nós estamos vivendo aqui do mundo inteiro para e vem discutir políticas públicas para resolver os problemas dos povos no mundo inteiro. Então, muito obrigado. Obrigado, ministro.